Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Nesse vídeo a gente vai tentar responder para vocês duas perguntas que eu ouço com muita frequência dos nossos colegas investidores. Primeiro, onde eu coloco meu stop numa determinada operação? E segunda, como é que eu posso evoluir, subir e modificar esse stop no decorrer da evolução daquela operação? É isso que a gente vai tentar responder nesse vídeo. Antes disso, deixar claro que isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda. Vocês têm que avaliar até que ponto esse conhecimento é importante na estratégia de vocês. Peço também que vocês nos ajudem a fortalecer o canal, e isso é muito simples. Basta se inscrever no canal e clicar no sininho. Fazendo isso, vocês motivam o canal a continuar produzindo um conteúdo importante, atualizado e gratuito, para que vocês sejam investidores melhores. Muito bem, para a gente dar seguimento a esse vídeo, uma coisa tem que ficar muito claro. Não existe uma forma certa e uma forma errada de se fazer, colocar o stop loss e ajustar isso. Vai depender muito da experiência, da estratégia, do gerenciamento de risco de cada pessoa. Então, o que nós vamos falar aqui não é uma verdade absoluta, é algo que a gente faz com uma certa frequência há muitos anos e tem dado muito certo. Quer dizer que sempre vai dar certo? Não. Quem prometer isso para vocês vai estar com certeza enganando vocês com o intuito de vender alguma coisa. Então, esse não é o nosso objetivo nesse vídeo. O que a gente tem que deixar claro é que quando você entra numa operação, a coisa mais importante numa operação é o que eu escrevi aqui. Definir o stop loss é o mais importante do que definir o gain. Então, definir o quanto você pode perder é mais importante do que o quanto você pode ganhar. Lembrando que o mercado financeiro é um investimento de risco, principalmente quando você visa o curto para o médio prazo. Por esse motivo, você tem que estabelecer um loss antes de estabelecer um gain quando você for trabalhar com operações trader, de swing trade, position trade, que é o foco do nosso objetivo aqui do canal, que é patrimônio crescente. A gente não vai falar aqui, não vai falar coisas voltadas para day trade, coisa de curtíssimo prazo, porque aí já acaba sendo muito mais difícil, muito mais complicado. Então aqui, num position trade principalmente, utilizando um gráfico semanal, você consegue ter menos entrada, você consegue ser mais assertivo e você consegue ter uma definição de stop loss, stop gain melhor. Mas no caso aqui desse vídeo, trabalhando do stop loss. Então, onde vai ser o início da nossa operação? Então, o início da operação será o rompimento da máxima do candle que sinalizou a operação. Então, a gente vai utilizar um determinado setup. O setup a gente vai mostrar aqui numa parte prática aqui no final desse vídeo. Então, o setup que a gente vai utilizar para dar essa ilustração vai ser o retorno para as médias. Nós temos um vídeo no canal sobre essa estratégia, retorno para as médias. Então, quando a gente for usar esse setup e aparecer o candle que sinaliza a operação, o rompimento da máxima desse candle será justamente o start, o início da nossa operação. É onde nós vamos colocar as nossas ordens start. E onde será o nosso stop loss? O stop loss será a mínima do candle que sinalizou esta operação. Então, o mesmo candle que ele sinaliza a entrada, ele também vai sinalizar o stop loss. Muito bem, agora vamos ver como é que é o tamanho dessa operação. Muita gente pergunta, Carlos, mas quanto eu invisto? Quanto eu coloco de dinheiro nessa operação? Aí você tem que entender sempre o quanto você pode perder. Então, a primeira pergunta, qual valor você está disposto a correr risco? Vamos dar um exemplo aqui que você quer correr um risco, você pode correr um risco máximo de perder R$500 nesta operação. Então, botamos aí um exemplo de R$500. Então, a primeira pergunta, qual valor estou disposto a correr risco? Então, no caso aí, R$500 nessa operação. Segunda pergunta, qual a diferença entre o start da operação e o loss da operação? Lembrando que o start é a máxima do candle que sinaliza a operação e o loss é a mínima do candle que sinaliza a operação. Então, vamos supor que o candle que formou, que está me indicando entrar na operação, ele tem uma máxima de R$ 43,75. Então, esse vai ser nosso start. Menos o stop. Qual é o stop? É a mínima desse candle. Qual foi a mínima do candle? Exemplo aqui, 41,25. O que dá uma diferença de 2,5, 2,5, né? R$ 2,50. Então, qual vai ser o tamanho da minha operação? O tamanho da minha operação será o valor que eu posso perder, aqui no caso R$500, dividido pela diferença do start e do stop
da minha operação, ou seja, da máxima e a mínima do candle que sinalizou aquela operação. Aqui no caso vão dar 200 ações, mas pode ser 200 FIs, 200 opções, vai depender do ativo que você está trabalhando. Aqui no caso, ações. Como subir o loss? Então você iniciou uma operação, você armou uma operação, ela deu start e o preço começou a evoluir. Bem, primeira coisa importante, tem que entender que não é obrigado você subir o stop. Você pode deixar o stop sempre parado desde o início da sua operação e esperar chegar no gain, aí finaliza a operação. Ou não, você deixa a operação sem gain e deixa a operação evoluir até um ponto que você acha interessante sair da operação sem mudar o seu stop loss. Então, não é obrigado você subir o stop loss. Mas caso você queira acompanhar a operação mais de perto, não quer ficar muito tempo montado na operação, você pode subir esse loss. Então você pode, primeira alternativa, você pode reduzir. O que é reduzir? É vender a metade das ações e subir o loss para o preço de entrada. Então ali no caso era 43,75 e o stop era 41,25. Então depois que o preço chegou a 50% do seu objetivo, então chegou ali na metade, você já quer garantir algum lucro, você vende a metade das ações e você sobra aquele preço do seu loss para o seu preço de entrada. Porque se o preço voltar, você não vai ter mais prejuízo. Ou você pode esperar chegar no próximo do seu gain e acontecer alguma coisa no mercado, você acha, poxa, ainda tem espaço para subir mais. Então você pode reduzir a metade, quando chegar próximo do seu gain, e botar esse stop loss no seu preço de entrada e deixar o preço evoluir de acordo com a operação. Então essa é uma possibilidade. Terceira possibilidade é subir o loss para a mínima dos últimos 3 candles. Então, se nós estamos falando de um gráfico semanal, os últimos 3 candles é as últimas 3 semanas. Qual foi a mínima das últimas 3 semanas? Foi tanto. Então, você sobe o seu stop loss para aquela mínima. Se você usou, por exemplo, o gráfico diário, que é o que a gente vai mais usar aqui, o gráfico diário ou semanal, então, os últimos 3 candles são os últimos 3 dias. Então você vai ali na mínima dos últimos 3 dias e sobe o seu stop loss. É uma outra forma que eu acho bem legal de você trabalhar subindo esse stop loss. Quarta forma, você subir o loss para a mínima de um importante preço de fechamento de reversão de venda. Então o preço está subindo, subindo, subindo e de repente forma um candle de baixa importante, bem importante, um candle de venda importante. E você fala, poxa, Sera, se perder essa mínima aí, o preço pode socar ainda mais. Então o que você faz? Você pega o seu loss e joga para a mínima desse candle. Porque caso no dia seguinte o preço cai, você é stopado ou não. Se o preço pode voltar a subir e você fica com o seu stop lá naquele preço que você subiu, né? Isso a gente vai mostrar na nossa parte prática. E uma quinta forma que eu acho interessante é você subir o loss para um novo suporte criado. Então, deu entrada, o preço subiu, 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 voltou a cair, formou um preço aqui embaixo, formou um suporte e voltou a subir. O que você faz? Você pega o seu loss que está lá embaixo e põe nesse novo fundo, nesse novo suporte criado. E aí deixa o preço evoluir. Muito bem, para a gente dar um exemplo dessa nossa estratégia de como colocar o stop, como subir o stop, vamos utilizar aqui a Petrobras no gráfico semanal. Gosto muito desse gráfico porque ele é um gráfico que ele tem menos ruído do que o gráfico diário, então você acaba sendo mais assertivo. Então nós temos aqui a Petrobras, a gente observa que o papel está numa tendência de alta, o papel chegou a subir forte aqui, depois recuou para a média móvel de 70 períodos, depois o papel esticou novamente, e você fala, poxa, as médias estão viradas para cima, porém o papel já subiu bastante, várias semanas o papel subindo, será que vale a pena fazer uma entrada? E você espera ver o que vai acontecer, espera ter um novo recuo para a média. Então você vê o que acontece a semana aqui, vai caindo, outra semana de queda, outra semana de queda, outra semana de queda, outra semana de queda, mais uma semana de queda se aproximando aí da média móvel de 70 períodos, e aí forma uma semana de alta bem aqui. Então a gente já começa, o que a gente vai fazer aqui? Já que a nossa estratégia recua para a média, e o preço foi caindo até chegar na média de 70 períodos, que é uma média importante, que acaba sendo um suporte importante. E aí, nessa região de preço, o papel fez um preço de fechamento de reversão, que é esse candle de alta, onde o fechamento desse candle está bem acima da mínima do candle anterior. Então, é um preço de fechamento de reversão
Bem legal, bem interessante. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma ordem start aqui, no rompimento da máxima desse candle, e nós vamos colocar o nosso stop loss onde? Na mínima deste candle. Ou seja, se por acaso na semana seguinte o preço subir, a gente vai estar comprado no papel e o nosso stop loss vai ser a mínima desse candle. Lembrando que o candle que sinaliza a operação, ele que vai dizer onde é o ponto de compra, ou seja, o ponto de entrada, e ele que vai nos dizer onde é o ponto de saída, onde é o loss dessa operação. O que acontece na semana seguinte? Entramos na operação, ou seja, a operação ela dá entrada. O que acontece na outra semana? O preço continua subindo. O que acontece na outra semana? O preço continua subindo. Então aqui, olha, os últimos 3 candles, olha, qual é a mínima dos últimos 3 candles? É bem aqui, ó. Desses 3 candles, a mínima é bem aqui. Então eu pego o meu stop e subo para cá. Então você já pode subir o stop para cá. O que acontece na outra semana? O preço sobe novamente. Eu venho aqui com o meu stop. Pronto, já ponho bem aqui meu stop. Na outra semana, o que acontece? O preço continua subindo. A mínima das últimas 3 semanas, essa daqui, eu venho aqui e coloco o meu stop. O meu stop vai subindo. O que acontece? Mínima das últimas 3 semanas vai ser bem aqui, ó. E eu vou subindo o meu stop. Aí vocês observem que aqui fez um preço de fechamento de reversão de venda. Formou um candle de venda importante, onde a mínima desse candle está bem abaixo aqui da máxima do candle anterior. Então, olha, fez um preço de fechamento de reversão. O que eu poderia fazer? Ou botar o meu stop aqui, né? Caso ocorra o rompimento para baixo desse preço, ou eu poderia colocar na mínima das últimas 3 semanas. Então, 1, 2, 3. Qual é a mínima? É aqui, é desse candle aqui. Então, eu posso subir o meu stop para cá. Ou poderia colocar aqui, que seria a mínima dos últimos 3 candles, ou eu poderia colocar aqui, que seria o rompimento da mínima desse preço de fechamento de reversão de venda. O que acontece? Nada acontece, o preço continua subindo. Olha o que aconteceu. Qual é a mínima das últimas 3 semanas? A mínima das últimas 3 semanas é aqui. Então, eu mantenho meu stop aqui. O que acontece novamente? O preço continua evoluindo. 1, 2, 3. Então, a mínima acaba sendo essa. Eu já subo meu stop para cá. O que acontece? O preço continua subindo. 1, 2, 3. Então, a mínima acaba sendo desse candle aqui. E eu vou subindo meu stop. Olha, formou um preço de fechamento de reversão aqui. De venda, não de compra, de venda. Então, eu venho, posso colocar já o meu stop bem aqui. O que acontece? Sou estopado. Sou estopado bem aqui, ó. Então, nessa operação, a gente evoluiu o nosso preço daqui da casa dos R$15 até mais ou menos os R$20. Então, a gente deixou o preço evoluir e foi subindo o stop. Foi um ganho aí, bem dizer, de 30%, em algo em torno aí de uns 2 meses, 2 meses e alguma coisa, mais ou menos seria isso. Para a gente finalizar esse vídeo, mais uma vez deixar claro que isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda. Segundo, que não existe um certo e um errado na hora de você colocar um stop loss. Tem gente que não gosta de subir stop loss, tem gente que gosta de subir, tem gente que gosta de entrar numa operação, não colocar alguém e só ir subindo o stop de acordo com a evolução do preço. Isso depende muito da experiência de cada investidor, do gerenciamento de risco, se aquele investimento é para longo prazo, médio prazo, curto prazo, então isso varia bastante. Mas o mais importante, que eu acho bem interessante ficar claro na cabeça de vocês, que a entrada e a saída, quem nos diz qual é a entrada dessa operação e o loss é justamente o candle que sinaliza aquele setup. Então, para qualquer setup que vocês usem, vai ter um candle que vai sinalizar a operação. E é este candle que vai dizer qual é o start, ou seja, qual é o preço de entrada, e qual é o preço de saída, ou seja, qual é o loss. Se você vai ajustar esse loss no decorrer da operação, isso acaba sendo uma decisão muito individual de cada pessoa. Agradeço quem ficou até o final, ajude a fortalecer nosso canal, então o preço é muito simples, basta se inscrever no canal e clicar no sininho. E até o nosso próximo vídeo.